Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. No vídeo de hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal, que é o Pílula de Matemática para Admetro. Vai funcionar desta forma esse quadro. Eu vou apresentar um conceito pílula de matemática, o que quer dizer um conceito curto, pequenininho, que pode ser aplicado em questões do Admetro. E eu vou, além de explicar esse conceito, eu vou mostrar exemplos de como isso pode ser aplicado em questões que são do Admetro, ou muito próximas, muito parecidas com o Admetro. Além disso, eu vou deixar também alguns exercícios para você praticar. Assim, toda semana você consegue praticar um pouquinho mais e tirando também suas dúvidas sobre a parte quantitativa do Admetro. Beleza? Toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, eu vou postar um novo vídeo desse quadro Pílula de Matemática para Admetro. Então, se você quiser acompanhar, não esquece de se inscrever no canal e dar um joinha se você gostar desse vídeo, beleza? Então, vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre fatoração, especificamente sobre como a gente pode encontrar fator comum de modo a resolver questões do Admetro. Vamos lá, vou começar explicando o que é fatorar. Fatorar significa colocar na forma de fatores. Fatores, se você não se lembra, são as partes que compõem uma multiplicação. Um número que multiplica o outro vai dar um determinado resultado e em matematiquês a gente fala que os números que se multiplicaram são os fatores e o resultado é chamado de produto, tá? Mas quando a gente fala em fatoração, a gente quer transformar qualquer expressão, por exemplo, na forma fatorada ou na forma de fatores, tá? Então a gente vai fazer aparecer uma multiplicação ali no meio. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem 20 mais 2. A gente sabe que o resultado disso é 22, mas a gente poderia fatorar essa expressão 20 mais 2 e escrevê-la na forma de 2 vezes 10 mais 1. Já que o 2 é um fator comum tanto ao 20 e ao 2, a gente pode colocar esse 2 em evidência. A gente deixa ele do lado de fora dos parênteses. E dentro dos parênteses a gente coloca só o que sobrou, vamos dizer assim, que representa o que a gente precisa para formar o 20 e o 2, depois que a gente multiplica pelo 2. Tá? Vou dar outro exemplo. Imagina que você tem 20x menos 2y. O 2, de novo, é o fator comum que existe aí entre o 20x e o 2y. Se você pegar, por exemplo, 2 vezes 10x, você tem de novo o 20x. E se você pegar 2 vezes menos 1y, você vai ter de novo o menos 2y. Então repara que eu não estou alterando o que significava, a quantia representada pela expressão anterior, a expressão que está no primeiro termo. Eu estou só reescrevendo na forma de fatores. Por isso que quando eu faço esse tipo de movimento, de algebrismo, vamos dizer assim, eu não estou alterando o resultado, eu estou só fatorando, tá bom? Estou transformando em fatores. Agora isso aí era só para você entender a ideia geral por trás da fatoração, transformar em fatores. Agora eu vou explicar para você como é que você pode encontrar fatores comuns para conseguir fatorar expressões quaisquer. Ah, e é legal falar que existem diversas formas de fatoração, tá? O que a gente vai trabalhar aqui hoje é só fator comum, que vai ser o foco de hoje. Mas se você quiser procurar mais, você pode buscar por agrupamento, trinômio quadrado perfeito, diferença de quadrados, dentre outros, que eu vou deixar aqui nesse slide. Se você quiser, você tira um print e depois você procura mais sobre esses assuntos, beleza? Vamos lá. Como encontrar os fatores comuns? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem x ao cubo mais 2x quadrado. X ao cubo nada mais é do que x vezes x vezes x. O x sendo multiplicado 3 vezes. É isso que significa esse expoente 3. Quer dizer que o fator x está sendo multiplicado, está aparecendo 3 vezes nesse termo. Então x ao cubo é x vezes x vezes x. E 2x quadrado é a mesma coisa que 2 vezes x vezes x. A minha dica para você encontrar fatores comuns é você expandir todos esses termos, todas essas potências. Porque aí você vai ver que o x vezes x aparece nos dois termos. Então esse é um fator comum entre os dois termos, tanto o x ao cubo quanto o 2x ao quadrado. Esse fator comum você vai colocar em evidência, escrevendo x ao quadrado, ou no caso aqui eu vou colocar ainda x vezes x, multiplicando um termo que vai estar entre parênteses, que vai ser composto pela parte que não era comum a nenhum dos dois termos. Então, se você reparar, aqui a gente tinha x vezes x, que eu coloquei em laranja, que era a parte comum, e sobra um x. Esse 1x que sobrou aqui, ele vai ficar dentro do parênteses. A gente vai repetir o sinal que já tinha aqui, que é o sinal de mais, e a gente vai pegar agora esse 2 que sobrou, que era da parte não comum,
do segundo termo e a gente vai colocar aqui. Então a gente colocou a parte comum em evidência, a gente deixou do lado de fora dos parênteses, ficou o x vezes x, multiplicado pela parte que não era comum, então esse x mais 2 aqui, que você pode reescrever como x ao quadrado vezes x mais 2, e a nossa expressão antiga, x ao cubo mais 2x², agora está fatorada como x ao quadrado vezes x mais 2. Beleza? Vamos ver outro exemplo. Imagina que você tem aqui uma expressão maior agora. 3b ao cubo mais 6b² menos 3b. Essa expressão, repara que tem fatores de 3 e de b. Então, no primeiro elemento, a gente tem 3 vezes b vezes b vezes b. No segundo, a gente tem o 6b², que a gente pode fatorar inclusive o 6. Então, deixar 2 vezes 3 vezes b vezes b. E a última é simplesmente 3b, então vai ficar 3 vezes b. Repara que o 3 vezes b é o fator comum a todos os termos. Então, eu vou colocar esse termo em evidência e vou colocar dentro dos parênteses aquilo que não é comum. E vai ficar desta forma aqui. 3 vezes b, e aí entre parênteses, b vezes b, mais 2 vezes b, menos 1. E aqui, toma cuidado, porque é onde muita gente erra, porque a gente colocou em evidência o 3b, e aí muita gente pensa, bom, já coloquei em evidência o 3b desapareceu, e aí fecha os parênteses aqui, ó, depois do 2b. Então fica b ao quadrado mais 2b. Só que se a gente esquece de colocar esse menos 1 aqui, esse menos 1 para guardar o lugar do 3b, a nossa expressão fatorada não vai ser igual à expressão que a gente tinha antes. Então vai estar errada a fatoração. Tá? A expressão depois de fatorada tem que ser exatamente igual à expressão que você tinha antes. Tem que representar a mesma quantidade, né? Os mesmos valores. Então você tem que conseguir chegar na expressão original se você fizer, por exemplo, a distributiva desse 3b para dentro dos parênteses aqui, para cada um dos termos. Se você fizer essa multiplicação do 3b pelo b², do 3b pelo 2b e do 3b pelo menos 1, você vai ver que a gente vai chegar nessa expressão aqui de cima. Por isso que você não pode esquecer de colocar o menos 1, mesmo quando você já tiver o termo em evidência, representando completamente um dos termos da expressão original. Tá? Então, não se esqueça de colocar o menos 1 aqui para representar para guardar o lugar desse 3b. Tá? É aqui onde muita gente erra, então toma muito cuidado, a gente vai ver exemplos disso aparecendo em questões do GMAT. Ok, tendo isso então escrito já fatorado, a gente pode até simplificar tirando os pontinhos, escrevendo b vezes b como b², e a nossa expressão fatorada fica que 3b ao cubo mais 6b² menos 3b é igual a 3b multiplicado por b ao quadrado mais 2b menos 1. Ufa! Beleza, então vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Você tem lá 15 ao cubo mais 15 à quarta igual a... Se você quiser tentar resolver sozinho, antes de eu resolver, aproveita enquanto a corujinha está passando pela tela e pausa esse vídeo, tá? Tenta resolver, porque eu vou resolver agora. Então, vamos usar aí o conceito que a gente aprendeu de fator comum. Vamos descobrir o fator comum a esses dois termos na expressão. 15 ao cubo eu vou escrever como 15 vezes 15 vezes 15 e 15 é quarta. Mesma coisa com 4 fatores 15. Repara que 3 fatores 15 são o que compõe a parte comum entre os dois termos. Então eu vou colocar em evidência. Então vai ficar 15 vezes 15 vezes 15 multiplicado por, presta atenção aqui, 1 mais 15. O que esse 1 está fazendo aqui? Ele está guardando o lugar desse 15 vezes 15 vezes 15, que era o primeiro termo, né? A gente colocou ele inteiro em evidência, mas não pode esquecer de guardar o lugar dele na expressão original. Então a gente coloca 1 mais o que sobrou aqui do termo antigo, né? Do segundo termo da expressão antiga. Então vai ficar 15 vezes 15 vezes 15 vezes 16, que é a mesma coisa que 15 ao cubo vezes 16. Logo, a gente tem aqui a alternativa correta como sendo a B, né? Na hora da prova, você não vai fazer escrita disso aqui. A ideia é que você consiga fazer uma questão dessa de cabeça muito rápido, 10 segundos. Juro por Deus. Porque a prova do GMAT não avalia a sua capacidade de saber um monte de conhecimento matemático. Até porque o conhecimento matemático exigido no GMAT não é um conhecimento super avançado. Mas a prova ela é difícil porque você tem que fazer a prova muito rapidamente. Então, se você puder ganhar tempo numa questão como essa, ótimo. Porque aí sim você vai ter mais tempo para gastar em questões mais difíceis. Ok? Vamos para mais um exemplo. Imagina aqui que você tem
If x is different than 8, then... E aí eu vou ler em português porque é mais rápido. 7x² vezes x menos 8 menos x mais 8. Tudo isso dividido por x menos 8 vai ser igual a... E aí então repara que tem uma expressão, uma razão, uma fração que está simplificada. Então a gente vai ter que achar alguma forma de simplificar. Dica, quando você tem uma fração assim, e você tem que simplificar, geralmente você tem que achar algum termo em comum, tanto no numerador quanto no denominador, para poder cortar, né? E a dica é que você já tem o x, você só tem, aliás, o x menos 8 no denominador. Então você vai ter que encontrar o fator x menos 8 no numerador, que é a parte de cima. Aí que vem a necessidade de uma sacada especial, porque você tem o 7x² sendo multiplicado pelo x menos 8. Mas você não pode cortar ainda esse x menos 8 com o x menos 8 de baixo. Por quê? Porque tem uma parte no numerador que ainda não está fatorada, não está junta nessa multiplicação, que é o menos x mais 8. Por sorte, o menos x mais 8 é muito parecido com o x menos 8, não é? Como que a gente faz para escrever menos x mais 8 como x menos 8? E aí vem uma sacadinha especial, que é esta aqui. Cadê? Ah, não! A corujinha é para você testar antes de eu falar qualquer coisa. Então, se você quiser ainda testar sozinho, vai e testa sozinho. Vamos lá, a sacadinha é essa. Espero que você tenha parado se você, enfim, queria resolver sozinho. Você vai colocar, antes desse menos x mais 8, você vai colocar o menos em evidência. Aí você vai falar, mas o 8 não tem menos, ele é positivo, ó, tá menos x mais 8. Não importa, você pode forçar o aparecimento do menos 8 ali, colocando entre parênteses esse x menos 8 e um menos na frente. Repara que o que você obtém depois que você faz a distributiva desse sinal de menos aqui para dentro dos parênteses vai ser exatamente o que você tinha antes. Então, menos x vai ficar menos x. E menos menos 8, menos com menos dá mais, vai virar mais 8. Ou seja, eu não alterei nada no valor absoluto da expressão que a gente tinha originalmente. Eu só reescrevi numa forma que é mais apropriada ou mais útil para a gente. Então agora a gente tem o x menos 8 aparecendo tanto aqui quanto aqui nesse segundo termo. E olha só, aqui a gente tem uma multiplicação do x menos 8 e aqui a gente tem x menos 8 também. O que a gente acabou de ver é que se a gente descobrir um fator comum entre dois termos que se somam ou que se subtraem, a gente pode colocar esse fator comum em evidência. Então é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. X menos 8. X menos 8 é o termo comum entre os dois, então eu vou colocar esse x menos 8 em evidência e quem sobra vai ser só o 7x² menos uma vez o x menos 8. Né? Esse 1 aqui vai estar guardando o lugar do x menos 8 que a gente tinha antes. E a gente vai ter então x menos 8 vezes 7x² menos 1, tudo isso dividido por x menos 8. X menos 8 eu posso cancelar com x menos 8, já que o x é diferente de 8, então a gente não vai correr o risco de dividir por zero, por exemplo. E a nossa resposta é 7x² menos 1, que é a alternativa D de dado. Beleza? Show! E se você gostou, agora tem aqui para você praticar alguns exemplos de fatoração. Use essa técnica que eu falei de expandir as potências e descobrir os fatores comuns e deixa aqui nos comentários em quais respostas você chegou. Se você quiser acompanhar outras dicas de matemática, acompanhe esse quadro, Pílula de Matemática para Admet, toda quarta-feira às 8 horas da manhã. Abraço e até o próximo vídeo.